Olá, essa é a Imob TV e hoje nós vamos falar de um assunto que está circulando pelo mercado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é isso? Todo mundo hoje tem o seu smartphone, quando anda pelas ruas, as câmeras dos estabelecimentos estão nos filmando o tempo inteiro. Quando a gente vai na farmácia, a gente precisa de passar o número do CPF para ter aquele desconto. E esses dados, eles vão para onde? As empresas fazem o que com eles? Então, para saber um pouco sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio da Imob TV, ele que é advogado, empresário, fundador da Mendes Advocacia, o Cleilton Mendes. Seja muito bem-vindo, Cleilton. Muito obrigado por nos prestigiar aqui no estúdio da Imob TV. Cleilton, você que é advogado, né, atua no ramo empresarial também. Conta um pouco aí como é que está o escritório lá de vocês, que eu vi que vocês, esses dias eu tive a oportunidade de ir lá e vi o escritório cheio de advogados lá, muito trabalho. Conta um pouco como é que estão as coisas lá. Roberto, obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar participando aqui desse movimento. Eu sempre acreditei muito que a Conquista sempre teve essa visão de vanguarda. Isso é demonstrado aqui pelo Homecast, é demonstrado pelo vídeo, pela academia que vocês estão fazendo para manter as pessoas orientadas. E essa é sempre a visão que eu sempre quis também ter da advocacia, razão pela qual você viu o meu escritório cheio de advogados, e é o que está nos levando a um crescimento. É que a gente percebeu que os clientes e que a gente precisa entregar soluções jurídicas para muito além do judiciário. As pessoas precisam resolver problemas ou evitar problemas fora da justiça, porque a justiça é lenta para todo mundo. A justiça é demorada, é cara, é imprevisível muitas vezes. Você vê aí as decisões dos tribunais superiores mudando ao tempo todo. Então, o que a gente precisa é realmente trazer soluções, e é por isso que eu acredito também que corretores imobiliários, pessoas que trabalham no setor imobiliário, precisam sair só do papel de vendedor, mas partir para os papéis de solucionadores, de pessoas, de solution providers, de provedores de soluções no setor imobiliário. Maravilha. Você que é também especializado no setor imobiliário, no direito imobiliário também, e eu percebo nas suas redes sociais, no seu canal no YouTube, que o quanto você tem orientado os empresários em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que ela está aí, né? O governo deu 2 anos de prazo para que as empresas se adaptassem, né? E chegou. Agora, agosto de 2020, dia 20 de agosto de 2020, passa a valer essa lei. Foi até tentado, tempos atrás, prorrogar lá na Câmara dos Deputados, mas não parece que não passou. E os empresários vão ter que se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o objetivo desse vídeo é justamente esse, né? Qual o objetivo, Cleilton, da Lei Geral de Proteção de Dados e para que ela se destina? Para que isso? Roberto, para te deixar claro, eu vou primeiro contextualizar. Se você pegar as 10 empresas mais valiosas do mundo, em 2010, 10 anos atrás, você veria lá a Exxon, a Shell, a Marlboro, Walmart, empresas do mundo real, empresas físicas. Se você pegar hoje os dados que saíram na Forbes, no final de 2019, as 10 empresas mais valiosas do mundo são Facebook, Apple, Microsoft. São empresas que lidam, a Amazon, empresas que lidam essencialmente com um novo ouro, que são os dados. E foi pensando nisso o que acontece. Quando você hoje por que os dados passaram a ser tão relevantes? Tanto pelo valor econômico, quanto pela possibilidade que esses dados têm de nos manipular. As pessoas tomam decisões hoje baseadas em vieses de confirmação. O que isso significa dizer? E olha a experiência que todo mundo já teve. Você vai lá e pesquisa no seu computador viagem para Cancún. E aí você olha isso uma vez, e aí daqui a pouco aquela viagem fica te perseguindo no seu computador, no seu celular, de noite, na conversa com a esposa, porque ele fica insistindo tanto que acaba manipulando a sua decisão e você acaba comprando. Significa dizer que quando você está passando próximo em Copacabana em algum lugar, o seu GPS está ligado, aparece para você uma propaganda de um barzinho com drink, porque você está propenso às 19 horas no happy hour tomar alguma coisa.
E num caso mais recente, que todo mundo ficou sabendo, foi o caso que eles chamaram de Cambridge Analytica, de que acabaram discutindo, inclusive, a própria legitimidade das eleições americanas, porque pode ser que muitas pessoas tenham sido manipuladas baseado em dados de Facebook. Então, você acredita que essa lei aqui no Brasil ela está muito pautada em função desse acontecimento lá? No mundo inteiro ela está pautada em função desse acontecimento, só que uma grande vantagem que o mundo percebeu foi que essa lei não é só para regulamentar dados digitais. Então, o que é dado, Roberto? Dado é qualquer informação que eu captar do meu cliente. Deixa eu trazer para, por exemplo, o próprio mercado imobiliário. Imagina a quantidade de informações delicadas que um corretor de imóveis coleta de um possível comprador. Quem compra um imóvel hoje de R$1 milhão não é um assalariado, né? A gente concorda que costuma ser um empresário. E para ele comprar esse imóvel, às vezes parcelado, o que você precisa pedir para ele? A declaração de imposto de renda, com informações extremamente sensíveis e delicadas e confidenciais. A informação do imposto de renda, Roberto, é tão confidencial que se a gente tem um processo, todos os processos obrigatoriamente são públicos, salvo os de direito de família. Se eu juntar uma declaração de imposto de renda no processo, ele obrigatoriamente passa a tramitar em segredo de justiça. De tão sensível que é essa informação, e olha a quantidade de informações sensíveis que um corretor de imóveis tem. Outra informação sensível que um corretor de imóveis tem. A gente sabe que nem sempre o proprietário de imóveis declara todos os imóveis que ele tem, por diversas razões. Às vezes não significa que é ilícito, significa que não tem escritura, etc. Ele tem esposa, enfim, ele não quer declarar. Às vezes o corretor de imóveis sabe mais do patrimônio desse cliente do que a própria esposa dele sabe, do que o próprio governo sabe. O que é que essa lei veio fazer? Para além da confiança, porque hoje eu faço negócio com você, com a Conquista, porque eu sei que é uma empresa estabelecida, correta, etc. Mas isso é apenas uma percepção. O que a lei veio fazer é criar uma regulamentação e me dar a certeza de que essas informações vão ser tratadas de forma coerente, ou seja, de que quando eu passar isso para você, só você vai ter acesso a ela, ou você vai me dizer quem mais vai ter acesso. Olha, Cleilton, além de eu ter acesso, uma secretária e mais uma pessoa vai precisar ter acesso. Olha, Cleilton, aqui a gente tem a tranquilidade de que todos os computadores têm um antivírus e de que só tem a senha de acesso tal e tal pessoa. Compreende, Roberto? Compreendo. Então quando a gente ouvir falar sobre lei geral de proteção de dados, não significa só lá na farmácia quando a atendente pede o meu CPF para dar um desconto. Vai muito além disso. Roberto, vou trazer um outro exemplo, agora um pouco fora do setor imobiliário, no mundo real, porque muita gente está achando que essa lei quem vai fiscalizar? Vão fiscalizar Facebook, Instagram, WhatsApp? Não, médico. Você vai no médico, olha a quantidade de informação sensível que o médico coleta sua. Ficha de anamnese, peso, idade, tratamento, doença, que tratamento que você é submetido. Você concorda comigo que se um médico desse quiser sacanear um paciente, imagina um médico urologista, parece piada o que a gente vai falar, mas eu comecei a fazer a implementação de um compliance numa clínica de urológica, que algumas doenças você trata analisando a ereção do paciente e a curvatura. Algumas cirurgias precisam ser porque a curvatura é muito alta. E aí eu perguntei para ele, mas como é que você vê isso? Ele tem ereção na sua frente? Ele falou, não, ele vai em casa, tem ereção e me manda por WhatsApp. Ou manda por WhatsApp aqui da clínica, e a secretária tem acesso. Você está entendendo? Então, assim, se a secretária quer vazar um dado desse, consegue fazer muita coisa. Um laboratório, quantos de nós, quantas pessoas fazem exames mais delicados fora da cidade com medo de que aqui essa informação possa vazar. Você está me entendendo? E esse assunto é interessante porque aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando um dado vaza, de quem é a responsabilidade? É só do dono da empresa? É da secretária também que deixou o vaso, que se descuidou, mandou por engano alguma informação, seja ela qual for, e colocou o paciente, no caso do mercado médico, né, em risco, né? De quem é a culpa? Olha o que essa lei vai fazer, Roberto. E aí, provavelmente quando as pessoas assistirem esse vídeo, as pessoas devem estar passando aí pela terrível pandemia do coronavírus. E aí muita gente está falando, essa lei vai ser adiada,
porque o mundo está nessa crise, etc. Primeiro, olhem a relevância disso e, independente da lei ser adiada ou não, vai ser impossível alguém sobreviver no mercado sem ter agora esses cuidados com informações, que são um novo ouro. Então, inclusive, isso vai ser um diferencial competitivo para quem tiver implementado, independente da lei. Mas respondendo a sua pergunta, se de quem é a responsabilidade no caso de um dado desse vazar? Vai ser sempre de uma figura que a gente chama do controlador, ou seja, vai ser sempre de quem estiver captando o dado, e essa responsabilidade vai ser sempre objetiva, o que significa dizer que independe de culpa. Ou seja, uma imobiliária, eu vim aqui na Conquista, captaram a minha declaração de imposto de renda, e essas informações vazaram, daqui a pouco o PDF da minha declaração de imposto de renda está em outro grupo de WhatsApp, olha aqui o que o Dr. Cleio tem, a responsabilidade é integral da Conquista, ainda que uma secretária tenha vazado, ainda que ela tenha sido treinada para não fazê-lo. Depois, se vocês quiserem, podem ingressar com uma ação de regresso. Se vazar um exame meu de um laboratório, independente, eu posso cobrar. E qual é o problema? E aí, por que muita gente fala assim, essa lei não vai pegar, e eu te digo que ela vai? Porque a quantidade de pessoas que vão poder fiscalizar é muito grande. Vão poder fiscalizar uma autoridade chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vão poder fiscalizar a PROCON, vão poder fiscalizar o Ministério Público, vão poder fiscalizar a entidade de classe, ou seja, o CREA vai poder te fiscalizar, a OAB pode me fiscalizar, o CRM pode fiscalizar o médico, vão poder fiscalizar 1.100.000 advogados. Porque os advogados já sacaram que isso vai ser um mercado extraordinário. O dado, quando vaza, Roberto, ele não vaza sozinho. Você imagina se vaza o prontuário de pacientes de um hospital. Não vaza de um. Vaza o banco de dados inteiro, de 1.000. Vamos fazer uma conta rápida? Vazou o banco de dados de 1.000, um advogado vai sacar o seguinte, se eu pegar esses 1.000 pacientes e cobrar R$1.000 de cada um, eu tenho R$1 milhão. Se o juiz der uma indenização baixa de R$5.000, são mais R$5 milhões. Olha o prejuízo do hospital. Fecha negócio. Além de perder uma reputação muito grande. Além de quem não tiver adequado vai perder a reputação. Entendeu? Entendi. Cleilton, então assim, lá atrás quando falava-se de Lei Geral de Proteção de Dados, vinha na nossa cabeça o seguinte, essa lei se aplica muito a empresas de tecnologia, como Facebook, Apple, enfim. E a gente vê que não. Vale para todas as empresas, dependendo do ramo de atuação. Vale para imobiliária, vale para padaria, vale para todo mundo. A câmera que nós temos aqui em frente do nosso negócio, as imagens dela devem ser guardadas e tratadas para que elas não sejam vazadas. Agora, a pergunta que não quer calar, que os empresários ali que estão nos assistindo estão querendo ouvir. Como tratar esses dados? Uma vez captado esses dados, seja ele qual for, seja a imagem da câmera, seja o dado para fazer uma análise de crédito, eu tenho que guardar isso no cofre a 7 chaves? Como que isso funciona? Existe algum programa, algum software que vai nos blindar sobre isso? Como que os empresários vão se... Como é que vai ser isso na prática? Na prática, vai se resguardar? Essa é a pergunta, é uma pergunta de 10 de cada 10 empresários, essa é a pergunta e é o ponto mais importante realmente dessa entrevista. Como é que isso vai ser colocado na prática? Como é que as pessoas vão fazer essa adequação na prática? Primeiro, eu digo que essa lei é uma lei de bola dividida. Não adianta só contratar o advogado para poder resolver essa lei. Não adianta também você só ter um programa mega massa de proteção que vai te garantir que... Não. Isso vai precisar ser feito com os gestores, com advogados, com contadores, com RH. Por quê? A gente vai precisar criar uma coisa chamada compliance. Vai precisar criar um manual de regras, rotinas, procedimentos para dizer... Isso vai ter que estar escrito dentro da empresa como o alvará está pendurado na parede. Exatamente. Essa é uma lei de evidência. Eu vou precisar provar que eu faço aquilo que eu digo fazer. Então, na prática, eu vou precisar fazer o seguinte. Qual é a manha que eu tenho passado? Eu vou antecipar só para vocês aqui do Conquista. A manha é você utilizar uma coisa chamada ciclo de dados. Todo dado tem um ciclo. E eu faço compliance baseado nesse ciclo. O que é ele? Primeiro, por onde essas informações chegam, por onde eu coleto essas informações. Então essas informações na minha imobiliária chegam por um canal de WhatsApp, pode chegar por e-mail, pode chegar diretamente pela pessoa física. Então, eu vou começando a mapear tudo isso. Mapeio por onde os dados chegam. O
Quem tem acesso às informações? Ou seja, como é que eu faço o tratamento delas? Segundo ponto, eu armazeno essas informações aonde? É em nuvem? É num computador? Eu faço backup disso? E olha, para de novo falar de vazamento. Muita gente acha que vazamento acontece por causa de hacker. Vazamento acontece quando você chama o Severino, porque sua máquina deu pau, e você manda consertar. O que o Severino faz? Copia o banco de dados todinho. Para fazer o backup. Manda de volta a máquina para você. E se descuida e perde. Vaza quando a sua secretária mete o pendrive lá, se acidenta com o carro, esse pendrive some. Você está entendendo? Então, se acontece o vazamento desses dados, penalidades e as multas da lei chegam a 50 milhões de reais. E aí você me pergunta, eu vou guardar isso dentro de um cofre? A minha pergunta é, você guardaria 50 milhões de reais dentro do cofre? A resposta é sim. Então, você vai fazer um mapeamento com por onde esses dados chegam, como eu faço o tratamento, ou seja, onde eu armazeno, por quanto tempo eu armazeno, se eu compartilho essas informações com alguém, e tudo isso precisa ficar claro para o cliente. Eu vou recomendar que o pessoal que estiver assistindo a gente clique no Google o seguinte: política de privacidade do Facebook, política de privacidade do Google ou política de privacidade da EasyJet. Vocês vão ver que a política agora tem que ser com recursos audiovisuais, vão ter que ser em vídeo, vão ter que ser utilizando linguagem simples. Acabou aquele negócio de juridiquês, contrato de pacto adjeto, recomendando, dizendo, ninguém lê, nem advogado lê, a gente já dá ok para tudo. A lei diz que é a mesma coisa que não ter. Então, as adequações vão ter que passar também por isso, entendeu? Então, na prática, Roberto, só para resumir, é criar um compliance, um manual de rotinas e procedimentos, e que esse manual de rotinas e procedimentos esteja realmente em conformidade com tudo aquilo que é feito na empresa e treinar e engajar as pessoas que forem utilizar dados. Entendi. E as penalidades? A empresa, por um descuido qualquer, seja o Severino que fez o backup da máquina e ele se descuidou dos dados e esses dados vazaram de alguma forma, qual é a penalidade da empresa? Você já falou aí que é uma multa máxima de 50 milhões, mas o que mais a lei prevê sobre penalidades? Roberto, não existe uma lei com maior arroxo pecuniário financeiro do que a Lei Geral de Proteção de Dados hoje. Não existe. Nem as leis ambientais são tão pesadas quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? E aí eu preciso só fazer um parênteses. E isso não é invenção brasileira, não é invenção tupiniquim, não. Isso começou na Europa, como você mesmo disse. A Europa fez uma coisa chamada GDPR, General Data Protection Regulation, e percebeu que não adiantava só eles se protegerem se eles faziam negócio com o mundo inteiro. Então eles fizeram o seguinte, olha, nenhum país do mundo, a gente não faz mais negócio com nenhum país do mundo que não estiver adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Você está entendendo como não tem como adiar essa lei? Até a Venezuela criou uma Lei Geral de Proteção de Dados. E aí as penalidades, como a gente falou que é o novo ouro, as penalidades também são pedagógicas. O Google, em janeiro agora de 2020, levou uma multa de 50 milhões de euros na Europa, não porque não tinha o compliance, é porque ele não estava adequado. Então, trazendo para cá as penalidades, 2% do faturamento anual da empresa até o limite de 50 milhões de reais por infração. Significa dizer que se vazarem 5 dados de clientes, pode ser que eu sofra 5 vezes essa penalidade. Além dela, o que eu posso sofrer? Como o PROCON, Ministério Público e advogados podem fiscalizar, eu posso me esquecer da lei e posso entrar com uma ação civil comum cobrando dano moral. Quando é que acontece o dano moral, Roberto? Acontece quando a violação de um dos direitos da personalidade, honra, imagem ou privacidade. Se vaza um imposto de renda meu aqui, utilizando um exemplo imobiliário, você está violando a minha privacidade, talvez você esteja violando a minha honra, ou talvez a minha imagem, ou os três juntos. Dá o dano moral por isso. Se vaza um prontuário médico meu, um exame meu de que eu tenho um câncer ou AIDS, violação de direito da personalidade. Quais direitos estão sendo violados? Privacidade, honra e imagem, pode ser, os três juntos. Então, volto a dizer, além da perda reputacional que a empresa pode ter por conta do vazamento de dados, e hoje a reputação conta muito para fazer negócios, você sabe disso, ela pode ter o real prejuízo financeiro com um bombardeio de ações, além de fiscalização. Para além disso, a lei estabeleceu que, se for reincidente,
fica suspenso o direito da coleta de dados por até 6 meses. O que significa dizer? Você vai fechar o negócio. Não tem como. Quem não pode coletar dados não pode trabalhar. Um médico que não pode coletar dado do paciente, fecha. Um corretor que não pode coletar dado, nome, CPF, RG, telefone do... Não tem negócio. Acabou. Entendeu? Então é uma lei muito séria. Eu fico muito feliz de você ter me feito esse convite, porque muitos empresários sequer têm o conhecimento da lei, das gravidades, do que significa, ou quem tem conhecimento acha que isso não vai pegar porque não vai ter como fiscalizar. Basta ter só um pouco da consciência do que são os dados para você começar a perceber de que, com pandemia, sem pandemia, quando os negócios voltarem a acontecer, as pessoas vão precisar estar preparadas para isso. Entendeu? Até porque isso vai ser um diferencial competitivo. Vamos colocar no pior do cenário. Vai porque o consumidor, ele vai, quando isso estiver à tona, o consumidor ele vai querer se resguardar de que ele está numa empresa credenciada, vamos colocar assim, pela Lei de Proteção, Lei Geral de Proteção de Dados. Você fez a leitura corretíssima, Roberto. Quem tiver a Lei Geral de Proteção de Dados vai ter como uma certificação de ISO, por exemplo. Vai ter a credibilidade na certificação de ISO, por exemplo. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Então, vamos lá. Você que é empresário, nós temos que ficar atentos ao prazo. É agosto desse ano, 2020, que a lei começa a valer. Então, não é agosto desse ano que você tem que começar a se preparar, tá? Então, comece a se preparar já. Tem muitas empresas que já estão se preparando, que já estão rodando os seus processos, já estão comunicando os clientes sobre o novo posicionamento da empresa. E, Cleilton, quem está assistindo aqui agora esse vídeo, para entrar em contato com você, para tirar dúvida, ou até mesmo contratar o seu serviço para fazer lá, para ajustar esse posicionamento, esse novo posicionamento das empresas em relação a essa nova lei, quais são os seus contatos lá da empresa? Vamos colocar aqui na tela os contatos, Roberto, e até mesmo para quem tiver dúvidas, eu sou muito disponível, é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu sei que vai impactar muitos empresários. Principalmente nesse setor, eu tenho previsto que os setores que mais vão ser afetados e impactados pela lei são o médico, o imobiliário, o financeiro, porque são setores que lidam com informações extremamente sensíveis, né, no mundo real. Então, pode colocar, o meu telefone está à disposição para quem quiser mandar um WhatsApp, fazer uma ligação, mandar um e-mail, para poder tirar dúvidas. Eu vou estar completamente à disposição, porque realmente o tema é muito sério. E aí, só para finalizar, ainda que as pessoas acreditem que essa lei possa vir a ser adiada em razão do cenário que a gente está vivendo, é certo que, primeiro, o Brasil cada vez menos é para amadores, o que significa que as pessoas vão precisar ter um grau de organização muito maior. E segundo, é exatamente o ponto que você falou, o próprio consumidor, independente da lei estar vigente ou não, o consumidor vai passar a ter a percepção de que eu vou fazer negócios com quem protege meus dados, com quem protege minhas informações. Por fim, com ou sem a vigência da lei, o vazamento de dados hoje já é capaz de gerar ações judiciais com valores altíssimos. Maravilha. Obrigado, Cleilton, por se colocar à disposição de vir aqui, nos apoiar, dar essas informações para a gente da Lei Geral de Proteção de Dados. Está convidado para voltar mais vezes para a gente falar de vários outros assuntos. O mercado imobiliário ele é gigantesco, muito rico do ponto de vista jurídico, né? Tem muito assunto para a gente tratar aqui. Eu sempre gosto muito de falar no mercado imobiliário, porque vocês que fazem negócios imobiliários, o prejuízo pode ser sempre milionário. Se eu vendo no celular, meu prejuízo pode ser de R$5.000. Você que vende imóveis, se errar, pode ter prejuízos milionários. Altíssimos. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Essa é a sua Imob TV. Esse programa ele vai estar disponível no nosso Housecast. Os vídeos e os podcasts eles vão estar disponíveis dentro do jornalimobiliario.com. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.